Quero fazer a leitura do Evangelho do dia. O Evangelho de Marcos, capítulo 9. Versículo 2 até o versículo 9 também. Diz assim: Seis dias depois, Jesus foi para um monte alto, levando consigo somente Pedro, Tiago e João. Ali eles viram a aparência de Jesus mudar. A sua roupa ficou muito branca e brilhante, mais do que qualquer lavadeira seria capaz de deixar. E os 3 discípulos viram Elias e Moisés conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Mestre, como é bom estarmos aqui. Vamos armar 3 barracas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que deveria dizer, pois ele e os outros 2 discípulos estavam apavorados. Logo depois, uma nuvem os cobriu e dela veio uma voz que disse: Este é o meu filho querido, escutem o que ele diz. Aí os discípulos olharam em volta e viram somente Jesus com eles. Quando estavam descendo do monte, Jesus mandou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse. Mas eu vou ler o versículo 10 também. Eles obedeceram a ordem, mas discutiram entre si sobre o que queria dizer essa ressurreição. Que a graça e o bondoso Deus em Cristo Jesus nos abençoe, nos ilumine na sua palavra e a gente saia daqui fortalecido e animado. Amém. Há muitas vozes falando conosco, todos os dias, todos os momentos. E muitas vezes é difícil de discernir, no meio dessas vozes, qual a gente vai parar para ouvir. Esses dias eu estava vendo um vídeo, veio para mim um vídeo um pouco cômico até, mas é interessante e me fez pensar. Era de um rapaz que não sabia o que deveria comer para o café da manhã. E daí ele começou a assistir algumas autoridades na parte da alimentação do Instagram. E é cômico porque todo alimento que ele pegava, alguém dizia que não podia. Daí ele pegava outro, dizia que não podia. Pegava outro, dizia que não podia. E no final, eu não vou comer nada porque eu não posso comer nenhuma. Então ficou um pouco cômico justamente por causa a quem eu devo ouvir. Apesar de ser algo simples, quem devemos ouvir? Essa é uma pergunta difícil, mas extremamente necessária, porque no meio de tantas vozes pode fazer a gente ficar confuso em quem a gente vai ouvir. Isso me fez parar para pensar ao longo dessa semana. E eu conversei bastante lá em casa sobre isso também. O que faz eu parar para ouvir alguém? Dentro de tantas vozes que há hoje no nosso meio, no nosso dia a dia, na nossa vida, o que faz a gente parar para ouvir? E no final todos querem a mesma coisa, atenção, a nossa atenção, a sua atenção. E o que estão dizendo? Que mensagem estão transmitindo? Sabe por que isso é importante a gente pensar sobre isso, sobre essa pergunta? Porque aquilo que a gente ouve tem o poder e tem o impacto de nos transformar. Pode ser algo tão simples como o que a gente vai comer, mas pode ser algo um pouco mais complexo. Deixa eu dar um outro exemplo. Quando o Theo nasceu, a primeira consulta do pediatra, ele falou assim: eu vou dar um conselho para vocês. E eu acho que foi um bom conselho. Ele disse assim: escolham uma pessoa que vocês confiam para ouvir. Porque se vocês pararem para escutar todos que vão dizer a respeito da criação de filhos, vocês não vão ter paz. Eu acho que foi um bom conselho. E o que eu quero dizer? Que quanto mais importante aquele assunto é para nós e para o nosso coração, mais importante ainda a gente ter clareza e ter consciência de quem a gente está ouvindo. Por quê? Porque pode nos transformar. A
a maneira de a gente viver e a maneira de a gente ser. Tanto para nos aproximar de uma vida com Jesus, como também tem o poder de nos afastar. O texto de hoje do Evangelho é chamativo e faz a gente pensar. Já 2 semanas a gente está aqui falando um pouco sobre a pregação de Jesus. Começou lá com o pastor Alaor, e ele, na sua primeira pregação, lá na sinagoga, ele diz, e as pessoas ouviam ele e era uma mensagem de autoridade. Esse que está dizendo algo que eu nunca tinha ouvido antes. Depois, no outro final de semana, a gente falou um pouco sobre o impacto dessa mensagem, que não era só palavras, mas era movido a ações. Então, Jesus, além de falar, ele curava, ele fazia coisas que os olhos pudessem ver. Mas no final, a ênfase de Jesus está: eu preciso ir para outras regiões, porque eu preciso levar o Evangelho para outras pessoas. Parece que a transfiguração de Jesus, ela faz a gente pensar muito mais nos nossos olhos do que nos nossos ouvidos. Não faz sentido para vocês isso? Quando a gente está olhando o texto aqui da transfiguração, tudo nos leva a ver Moisés, Elias. A gente não vai entrar aqui por que os dois estão ali, mas simplesmente dizer que eles representam todo o Antigo Testamento, toda a lei. A gente ouviu um pouquinho, o Felipe leu a leitura de Êxodo, onde recebeu os mandamentos. Então, Moisés representa todo esse Antigo Testamento pautado na vontade de Deus. E Elias representa toda a promessa de Deus, as profecias de Deus, apontando para o Messias. Então ali, o próprio Jesus vai dizer que Moisés e Elias, lá no capítulo 5 de João, todo o Antigo Testamento dá testemunho a respeito de mim. Ou quando Jesus está andando, depois de ressuscitado, com aqueles discípulos de Emaús, ele vai falando a respeito de toda a Escritura, todo o Antigo Testamento, todas as promessas, de que tudo aquilo apontava para Jesus. Então faz sentido ter Moisés, Elias e Jesus, porque ali está a mensagem da palavra de Deus sendo visualizada nessas 3 pessoas, Moisés, Elias e Jesus. Mas todo o texto está nos levando a ver algo. A gente vê que o rosto de Jesus muda, as roupas ficam brilhantes, tudo é levado a ver a glória de Deus, só que de uma maneira espetacular, extraordinária, talvez até miraculosa. E de fato eles viram algo especial. De fato, eles viram algo espetacular, algo que eles não tinham visto antes. Por mais que Jesus estivesse envolto num brilho sem precedentes, o que esse texto nos leva a perceber não é aquilo que os olhos veem, mas aquilo que o ouvido percebe. Porque a voz que tem aqui, que é do próprio Deus, envolto numa nuvem, diz assim: escutem o que ele diz. Ele não diz: olhem para Jesus, percebam Jesus, mas apenas escutem o que ele diz. E o que a gente aprende desse texto é: igreja cristã, se esforce não para ver a glória de Deus, mas se esforce para ouvir a glória de Deus. Talvez a Bíblia nunca estivesse tão próxima de nós como está hoje. Vocês concordam comigo? Talvez esteja no nosso celular, está disponível, não tem custo nenhum. Todas as versões possíveis, talvez todos os dialetos, quase todos os dialetos, todas as línguas. Eu não tenho um número aqui, mas a gente tem uma boa quantidade de traduções na nossa língua, a nosso dispor. Basta a gente pegar o celular, basta a gente abrir o computador. As Bíblias não são caras, tem Bíblias muito em conta, a gente ganha a Bíblia, a gente tem um estoque de Bíblia em casa muitas vezes, diversas traduções, a gente vem na igreja, a gente tem à disposição uma Bíblia. Então não é difícil o acesso à palavra de Deus, o acesso à Bíblia. Comparado com talvez só um exemplo que Martinho Lutero, ele vai conhecer a Bíblia depois dos 20 anos, numa biblioteca acorrentada, e não era em alemão, era em latim. Então a gente vai perceber que depois, em um certo momento, o acesso à palavra de Deus está tão próximo de nós. Mas tem pesquisas e pesquisas que mostram que quanto mais a Bíblia está perto, parece que mais ela está longe. Porque não adianta a gente ter vários acessos
se ela não é aberta, ou se ela não é lida, ou se ela não é ouvida. Se a gente não escuta a voz de Deus, simplesmente a gente ter o acesso, e isso é uma coisa muito boa, mas sem a gente colocar para dentro do nosso coração, ainda se torna um livro fechado, distante e que não causa nada em nossos corações, porque a voz tem o poder de transformar, a gente concorda com isso, só que ela tem o poder de transformar quando ela é ouvida. Deus fala conosco? Fala. E o Salmo de hoje diz, o Senhor Deus fala e chama todos os moradores do mundo de um lado da terra ao outro. Ele continua falando conosco. O que Ele diz? Mas antes de a gente olhar para aquilo que Deus diz para nós, é mais fácil a gente perceber para aquilo que Deus faz. Então vamos olhar para esse texto da transfiguração, observando aquilo que Deus faz na vida de Pedro. Se é mais fácil para nós vermos a glória de Deus, então vamos ver a glória de Deus na vida de Pedro. Eu sei que é um texto da transfiguração de Jesus, mas também é um texto da transformação de Pedro, porque ele vai até Jesus, olha para Jesus, mas ele sai desse momento ouvindo algo que ele não tem como deixar de pensar e refletir. Ele volta diferente, porque ele ouviu alguma coisa lá em cima. Vamos ver o que ele ouviu ali. E vamos ver como isso transformou a vida de Pedro e como isso transforma a nossa vida também. Então, só para relembrar um pouco esse texto, Jesus, ele leva num monte 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. Num monte. Parece um detalhe pequeno, mas não é. As manifestações da presença visível de Deus sempre são no monte. Talvez vocês vão se lembrar disso. O próprio Jardim do Éden no monte. Quando está no Sinai, as placas onde recebe a presença de Deus, Moisés sobe e vê, ouve a voz de Deus, mas também vê, pelo menos pela rachadura da rocha, as costas de Deus, o brilho de Deus é manifestado no monte. Não vou entrar em todos os elementos, mas vale a pena a gente só observar isso. Deus, ele é manifestado talvez visivelmente no monte, no alto. E não é à toa que Jesus está aqui de novo, levando os seus discípulos para ver a glória de Deus. E quando Pedro e os discípulos vêm, é algo que chocou eles de uma maneira que eles nunca tinham talvez sentido isso antes. A fim de Pedro dizer, vamos fazer 3 barracas aqui. Uma para Jesus, uma para Moisés e uma para Elias. A gente não precisa de nada, porque a gente está aqui na presença de Moisés e Elias e de Jesus. A gente só quer ficar aqui por todo o tempo. Porém, se ficarmos atentos àquilo que Jesus diz, vocês percebem que o texto começa 6 dias depois, capítulo 9, versículo 2, perceberam esse detalhe? 6 dias depois. O que aconteceu 6 dias antes desse momento? E a gente vai perceber que 6 dias antes, lá no versículo 31, se vocês estiverem aberto, Jesus vai dizer o seguinte para os discípulos. Jesus começou a ensinar os discípulos dizendo: o Filho do Homem terá de sofrer muito, ele será rejeitado pelos líderes judeus, pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei, será morto e 3 dias depois ressuscitará. Pedro não queria ouvir isso. Não fazia sentido para Pedro. A gente há 2 semanas falou sobre o chamado, 3 semanas do chamado de Pedro, de Simão. E aqui já está, capítulo 9, já está um tempinho de Pedro junto com Jesus, vendo maravilhas das mãos de Deus, curando demônios, curando pessoas, acalmando tempestade. A gente vai elencar, não há nada nesse período que demonstre um Jesus fraco, um Jesus que fale a respeito da morte e da ressurreição. Não fazia sentido. Então Pedro pega Jesus, tira do canto, talvez para não expor Jesus, e o repreende, diz o texto. Como assim? Não é isso que eu estou vendo de você, não é essas coisas que eu tenho percebido das coisas que você tem feito. Esse não é você, essa não é a sua identidade. Não é isso que eu tenho visto. É nesse momento, diz o texto, que
Jesus virou, olhou para os discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: saia da minha frente, Satanás. Você está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa. Não duvidem que essa conversa, 6 dias atrás, foi perturbadora para Pedro. Porque tudo aquilo que ele tinha visto, tudo aquilo que talvez ele imaginava a respeito de quem era Jesus e do que ele estava fazendo ali do lado de Jesus, foram 6 dias muito difíceis para ele. Foi uma conversa muito dura e perturbadora. O que Jesus pensa? O que Deus pensa? De repente, esse era um momento de redenção, quando Jesus leva os 3 de novo lá para o alto do monte, e de repente eles veem esse momento magnífico. Com certeza, Deus pensa que é muito bom estar aqui. Vou armar 3 barracas para ficar plenamente aqui na glória de nosso Deus. Porque a glória de Deus se manifesta então através dessa presença gloriosa de Jesus. Mas Deus não quer que Pedro olhe para o Jesus transfigurado. Deus quer que Pedro olhe para o Jesus crucificado. Jesus quer que Pedro escute com atenção o que Jesus está dizendo. Ou, em outras palavras, Jesus quer que Pedro e os discípulos olhem para aquilo que as palavras apontam. Para onde as palavras apontam. Sobre o que eles estavam conversando? Será que a gente sabe disso? Sobre o que Moisés, Elias e Jesus estavam conversando? Diretamente no texto de Marcos a gente não sabe. Mateus e Marcos não falam exatamente o que estavam falando, mas Lucas fala. Olha só o que Lucas fala no capítulo 9. Eles falavam com Jesus a respeito da morte, que de acordo com a vontade de Deus ele iria sofrer em Jerusalém. E faz sentido isso, quando a gente olha para o texto de Marcos. As palavras que saiu da boca de Jesus logo depois que Deus falou, escutem o que ele diz, é sobre a sua morte e ressurreição. Parece que Jesus está pegando aquela conversa 6 dias atrás. Lembra aquilo que eu disse para vocês? Pois é isso que eu quero que vocês vejam. É isso que eu quero que vocês olhem. É isso que eu quero que vocês estejam nos seus olhos e tenham no coração de vocês. Pedro quer olhar para o céu, mas Jesus faz com que ele olhe para as suas palavras. Olhe para a morte e ressurreição. O versículo 9 do Evangelho de Marcos diz assim: quando estavam descendo do monte, Jesus mandou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse. Pedro quer a glória, mas Deus oferece a cruz. Por quê? Porque a glória de Deus é vista no sofrimento de Jesus. Deixa eu colocar em outras palavras. A glória de Deus está escondida na cruz. É loucura, é escândalo. A glória de Deus é refletida na cruz. É dessa maneira que Jesus resolveu se manifestar e nos salvar. Não acredita em mim? Olha o que o próprio Jesus diz na continuação desse versículo 34 e 35 do capítulo 8. Se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses, seja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Se a gente quer ser o seguidor de Jesus, ou seja, se a gente quer viver como filho dele, como cristãos, como seus seguidores, a cruz, a morte, ela faz parte da caminhada. Esqueça os seus próprios interesses, pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo por minha causa e por causa do Evangelho terá a vida verdadeira. Olha esse movimento. Monte, onde manifesta a presença de Deus. Deus vem habitar entre nós, na pessoa de Jesus. E Deus na cruz desce até o inferno para declarar a vitória, lá no lugar onde nós não podemos descer. Consegue imaginar isso? Consegue visualizar aquilo que Deus tem feito por nós? A vida que Deus tem nos dado, por meio do perdão, da graça e da misericórdia de Deus?
Será que a gente consegue imaginar ou visualizar as promessas que Deus tem feito na nossa vida desde então? Já que a gente é resgatado da condenação e é colocado na família da fé como filho dele. Quais são as promessas que Deus nos faz ao longo da nossa caminhada rumo àquilo que Deus tem preparado para nós, no novo céu e na nova terra? E talvez agora a gente vai se lembrar não de palavras ou de promessas aleatórias, mas de momentos concretos que aconteceram na nossa vida. Talvez quando a gente estava um pouco ansioso, aflito, preocupado por qualquer situação. Pode ser uma situação mais difícil, uma situação talvez mais corriqueira, mas que trouxe ansiedade ao nosso coração. A gente vai ouvir na palavra de Deus mais de 300 vezes: não tenham medo, eu estou com você, eu estou contigo, eu estou presente na sua vida. Se eu cuido dos pássaros, se eu cuido das plantas, você acha que eu não vou cuidar de vocês também? Quem é o ser humano para que Deus pense nele? Mas Deus conhece a cada um de nós, conhece o nosso nome, conhece quem nós somos, conhece quantos fios de cabelo nós temos, conhece aquilo que está no nosso coração. Deus conhece o nosso coração, cada momento Deus sabe, diz o Salmo. Deus conhece tudo de nós e Deus cuida. Talvez a gente esteja pensando que como cristãos nós somos chamados, já que nós fomos resgatados para essa família, de sermos pescadores de pessoas. E muitas vezes a gente se sente frustrado porque talvez as palavras que a gente compartilha não acabam atingindo as pessoas que mais a gente deseja que estejam aqui presentes, cultuando e louvando, agradecendo o nome de Jesus. Mas ele diz: eu estou com você. E talvez uma das promessas que para mim é mais significativa, porque ela pega um momento mais dolorido do ser humano, que quando a gente perde alguém querido, quando a gente perde alguém que a gente ama, quando a morte escancara na nossa vida, no nosso rosto, e a gente começa a questionar Deus por as mais diversas questões. E daí de novo a gente ouve a promessa de Jesus dizendo: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim nunca morrerá, mesmo que morra viverá, e aquele que crê em mim nunca morrerá. Você acredita nisso? E a gente poderia estar aqui a manhã inteira falando das muitas e muitas e muitas e muitas promessas de Deus reveladas na palavra de Deus. E por que esse texto é único e significativo? Porque é justamente na transfiguração, no batismo, na transfiguração, que ele fala: escutem o que ele disse. Então a transfiguração é esse momento onde encapsula todas essas promessas que Deus faz para nós, porque ele nos aponta para onde nós podemos ouvir essas promessas e ser alimentado na nossa vida e na nossa fé. Diz o texto que quando estavam descendo do monte, Pedro estava diferente. Perceberam no versículo 11? Quando desceram no monte, olha só que detalhe, versículo 10, olha só que detalhe interessante. Eles obedeceram à ordem de Jesus, que não era falar daquilo que eles tinham visto até a ressurreição, mas discutiram entre si sobre o que queria dizer essa ressurreição. Eles desceram do monte, mas ficaram refletindo: o que essa ressurreição quer dizer mesmo? Se lembra que eles subiram e olharam a glória de Deus, mas desceram sem conseguir tirar da mente e do coração o que essa ressurreição quer dizer. Talvez seja interessante, porque esse é o único detalhe que o evangelho, dos evangelhos que falam da transfiguração, Marcos é o único que traz esse detalhe. E é o único também que não dá uma testemunha ocular da ressurreição de Jesus. Imaginem como é a ressurreição na sua vida. Alguns anos depois, Pedro ele vai dar testemunho desse momento. Ele cumpre a ordem, que ele vai falar desse dia só depois da ressurreição de Jesus. E escrevendo na segunda carta de Pedro, para as igrejas que estavam espalhadas, sofrendo, sendo perseguidas, ele diz: nós não estávamos contando coisas inventadas quando anunciamos a vocês a vinda poderosa do nosso Senhor Jesus Cristo, pois com os nossos próprios olhos nós vimos a sua grandeza. Nós estávamos lá quando o Pai lhe deu a honra e glória. Ouvi dizer: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Nós mesmos ouvimos essa voz que veio do céu quando estávamos no monte sagrado com Jesus.
Sim, esse foi um momento decisivo e marcante para a vida de Pedro. Não só a transfiguração de Jesus, esse texto, mas a transformação de Pedro por aquilo que ele ouviu. E nas suas 2 cartas está cheio de uma esperança viva. Olha só o que ele diz no capítulo 1, versículo 3. Louvemos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, por causa da sua grande misericórdia. Ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo. Por isso o nosso coração está cheio de uma esperança viva. Ele saiu de lá pensando, o que essa tal de ressurreição significa? Para poder então testemunhar na vida das pessoas que estavam sendo perseguidas e mortas por causa do Evangelho, que a ressurreição de Jesus, a nossa ressurreição, nos preenche e nos dá uma esperança viva. Estamos iniciando uma jornada agora da Quaresma. A Epifania terminou, mas ela terminou como começou. Escutem o que ele diz. Escutem o que ele diz. Eu convido para a gente descer do monte também. De uma forma, até uma forma de linguagem, a gente está no monte. A gente está aqui na presença de Deus. A gente está sendo tocado, a gente está sentindo, a gente está vivenciando algo talvez diferente. A palavra de Deus sendo tocada, o Espírito de Deus se manifestando entre nós. Com os nossos olhos verem. Mas a gente está saindo do monte, a gente está indo para os aconchegos da nossa casa e para a realidade que a gente vive. E quando vocês estiverem voltando para casa, eu quero que vocês coloquem uma pergunta no bolso de vocês. Peguem uma pergunta e coloquem no bolso de vocês e se perguntem: o que tal dessa ressurreição de Cristo tem a ver com a minha vida? O que significa que Jesus ressuscitou? O que isso impacta eu sendo mãe? O que isso impacta eu sendo um pai? O que isso impacta eu sendo um marido, uma esposa? O que impacta isso no meu trabalho? O que significa saber que Jesus morreu por mim e ressuscitou? Será que isso não vale nada no meu dia a dia? Isso só vale quando eu estou aqui na igreja para mentalizar ou refletir algo que Deus fez por mim, que um dia eu vou receber? Ou será que isso impacta a forma como eu vivo, a forma como eu ensino os nossos filhos, a forma como a gente se relaciona com amigos, com familiares, com pessoas? O que essa tal de ressurreição significa? Eu não vou responder. Eu quero que vocês levem para casa essa pergunta. Reflitam assim como Pedro refletiu na sua vida. E ouçam a voz de Jesus que vai dar essa resposta. A verdadeira mudança, ela acontece quando? Quando a gente para ouvir. Mas ouvir o quê? Qualquer pessoa que vai dizer qualquer coisa? Não. Para quando a gente consegue discernir nas vozes dissonantes que tem no nosso mundo, mas que tragam uma melodia suave, saudável, gostosa, da graça e da misericórdia de Deus, da mensagem da ressurreição do corpo e da vida eterna, que nós também seremos ressuscitados, e Deus vai nos dar, e já nos dá, em fé e por graça, essa grande misericórdia. Que a cada culto, que a cada encontro, que a cada abraço, que a cada situação onde nós estivermos presentes e a palavra de Deus estiver fluindo na nossa vida, a gente possa visualizar isso, visualizar onde as palavras de Deus nos apontam, onde nos levam a olhar para o Cristo crucificado, morreu por nós, mas ressuscitou no terceiro dia, para nos dar, como diz Pedro, uma esperança viva. Amém. Nos colocamos em pé. Que a graça de nosso bondoso Deus em Cristo Jesus continue cuidando de nós, fortalecendo a nossa vida. Eu sei, a gente tem muitas vozes, a gente tem muitas situações que nos fazem tirar a atenção, mas sempre de novo a gente é chamado para ouvirmos a voz de Jesus, para pegarmos essa palavra e deixarmos com que ela
produza os frutos. A gente não tem expectativas, deixar que essa voz fale conosco. Em nome de Jesus.